Imagine um país onde o presidente fecha as estradas para a capital como se estivesse construindo uma fortaleza medieval. Parece ficção, mas é exatamente o que está acontecendo na Venezuela hoje. Uau, isso é realmente surreal. O que exatamente está levando Nicolás Maduro a tomar medidas tão drásticas? Bem, tudo indica que essa movimentação está relacionada a Edmundo González, um nome que tem ganhado destaque na política venezuelana recentemente. González fez uma passagem pela Argentina e chegou ao Uruguai com honras de chefe de Estado, o que parece ter abalado profundamente o governo de Maduro. É fascinante ver como a visita de uma única pessoa a países vizinhos pode ter um impacto tão significativo. E como Maduro reagiu a essa visita de González aos países vizinhos? De forma bastante dramática, na verdade. Maduro mobilizou mais de 1.000 militares para bloquear estradas e revistar tudo e todos. Isso mostra o nível de paranoia e insegurança que está dominando o regime. E o mais interessante é que a presença de González na América do Sul não apenas intensificou a pressão sobre o regime chavista, mas também parece ter dado novo fôlego à oposição venezuelana. Então González não está apenas fazendo visitas diplomáticas, ele tem planos mais ambiciosos? Exatamente. González prometeu estar em solo venezuelano no dia 10 de janeiro para tomar posse como presidente legítimo. É uma jogada ousada e potencialmente perigosa, mas que demonstra a confiança de González e o apoio que ele parece estar recebendo. E não podemos esquecer que ele já tem a presença confirmada de Javier Milei, o recém-eleito presidente da Argentina, nessa cerimônia. Uau, a presença de Milei certamente adiciona um peso internacional significativo a esse evento. Como você acha que o governo venezuelano vai reagir a essa situação? É difícil prever, mas, considerando as ações recentes de Maduro, podemos esperar medidas ainda mais drásticas. O fechamento das estradas e a mobilização de militares podem ser apenas o começo. Há um risco real de escalada da violência. E isso levanta questões importantes sobre a estabilidade da região como um todo. E como os países vizinhos estão reagindo a essa situação? Sabemos que a crise venezuelana já causou um êxodo massivo de refugiados para países como Colômbia e Brasil. Você tem razão. A crise venezuelana há muito deixou de ser um problema interno e se tornou uma questão regional. Por exemplo, a Colômbia já recebeu mais de 1,8 milhões de refugiados venezuelanos, o que tem colocado uma enorme pressão sobre seus sistemas de saúde e educação. O Brasil também tem recebido um fluxo significativo de refugiados, especialmente na região norte do país. E não podemos esquecer do papel dos Estados Unidos nesse cenário. Como você acha que eles estão vendo esses desenvolvimentos recentes? Bem, os Estados Unidos têm mantido uma postura de pressão constante sobre o regime de Maduro, incluindo sanções econômicas. É provável que eles vejam esses eventos como uma oportunidade para aumentar ainda mais essa pressão. No entanto, a abordagem do Sputnik News tem sido criticada por alguns analistas que argumentam que as sanções acabam prejudicando mais a população do que o regime. É um cenário realmente complexo. E pensando nos cidadãos comuns da Venezuela, como eles estão lidando com toda essa situação? Essa é talvez a parte mais trágica de toda essa história. Os cidadãos venezuelanos têm sofrido há anos com a crise econômica, a escassez de alimentos e medicamentos, e a instabilidade política. Essas novas tensões só aumentam a incerteza e o medo no dia a dia dessas pessoas. Imagine, por exemplo, o impacto do fechamento das estradas para quem precisa se deslocar para trabalhar ou buscar atendimento médico. É verdade, é fácil nos concentrarmos nos jogos de poder e nas manobras políticas, mas no final das contas, são as pessoas comuns que mais sofrem com essa situação. Exatamente. E isso nos leva a uma questão importante. Qual é o futuro da Venezuela? Se González realmente tentar tomar posse em janeiro, como ele promete, quais serão as consequências? Por um lado, a ação de González pode ser vista como um passo em direção à restauração da democracia na Venezuela. Por outro lado, há um risco real de conflito e mais instabilidade. E não podemos esquecer que Maduro ainda tem o apoio de setores importantes das Forças Armadas. Como você acha que os militares venezuelanos estão se posicionando diante dessa situação? É uma excelente observação. Os militares venezuelanos têm sido tradicionalmente leais ao regime.
Mas com o aumento da pressão internacional e a deterioração da situação econômica, é possível que estejamos vendo algumas rachaduras nessa lealdade. Há relatos de deserções e insatisfação nas fileiras militares, mas até agora, o alto comando tem se mantido ao lado de Maduro. Interessante. E pensando no aspecto econômico, como essa instabilidade política está afetando a já combalida economia venezuelana? Bem, a situação econômica da Venezuela é realmente catastrófica. O país tem enfrentado uma hiperinflação sem precedentes nos últimos anos, com taxas que chegaram a ultrapassar 1.000.000% em 2018. Isso, combinado com as sanções internacionais e a má gestão econômica, deixou o país em uma situação desesperadora. O bolívar, a moeda nacional, perdeu tanto valor que as pessoas chegam a usar notas de dinheiro para fazer artesanato. Nossa, é um ciclo vicioso, não é? A instabilidade política alimenta a crise econômica, que por sua vez aumenta o descontentamento da população, levando a mais instabilidade política. Exatamente. E é esse ciclo que torna a situação da Venezuela tão difícil de resolver. Não é apenas uma questão de mudar o governo, mas de reconstruir toda a estrutura econômica e social do país. Isso inclui não apenas a estabilização da moeda e o controle da inflação, mas também a reconstrução da infraestrutura do país, que tem sofrido com anos de falta de investimento e manutenção. E falando em reconstrução, como você vê o papel da comunidade internacional nesse processo? Essa é uma questão muito delicada. Por um lado, a situação na Venezuela é tão grave que muitos argumentam que uma intervenção internacional é necessária por razões humanitárias. Por outro lado, há o risco de que uma intervenção externa possa ser vista como uma violação da soberania venezuelana e potencialmente piorar o conflito. Alguns países, como o Brasil e a Colômbia, têm se mostrado favoráveis a uma abordagem mais assertiva, enquanto outros, como o México e o Uruguai, defendem uma solução negociada sem intervenção externa. É um equilíbrio difícil de alcançar. E pensando no futuro, quais você acha que são os possíveis cenários para a Venezuela nos próximos meses? Bem, eu vejo 3 cenários principais. O primeiro é que Maduro consiga manter o controle, reprimindo a oposição e isolando ainda mais o país. O segundo é que González e a oposição consigam ganhar força suficiente para forçar uma transição de poder, possivelmente com o apoio de setores das Forças Armadas. E o terceiro, que infelizmente não podemos descartar, é um cenário de conflito aberto e possível guerra civil, especialmente se houver uma divisão nas Forças Armadas. São cenários preocupantes, especialmente o último. Esperamos sinceramente que a situação possa ser resolvida de forma pacífica. Concordo plenamente. A história da Venezuela nas últimas décadas tem sido marcada por muita dor e sofrimento. O povo venezuelano merece paz, estabilidade e a chance de reconstruir seu país. É importante lembrar que a Venezuela já foi uma das nações mais prósperas da América Latina, com vastas reservas de petróleo e uma população bem educada. A recuperação do país não será fácil, mas com as políticas certas e apoio internacional, é possível. E acho que esse é um bom ponto para concluirmos nossa discussão de hoje. A situação na Venezuela é complexa e em constante evolução, mas é crucial que continuemos atentos e informados sobre o que está acontecendo. Exatamente. E para nossos ouvintes, lembramos que essa é uma situação em desenvolvimento. Recomendamos que continuem acompanhando as notícias de fontes confiáveis para se manterem atualizados sobre os desdobramentos na Venezuela. É importante olhar além dos títulos sensacionalistas e buscar entender as nuances e complexidades dessa situação. Muito bem colocado. E com isso, agradecemos a todos que nos acompanharam nessa jornada através dos complexos eventos que estão se desenrolando na Venezuela. Sim, muito obrigada a todos os nossos ouvintes. Esperamos que este episódio tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre essa situação tão complicada. Até a próxima semana, quando estaremos de volta com mais histórias fascinantes do nosso mundo. E lembrem-se, a compreensão e a empatia são fundamentais quando discutimos situações tão complexas como essa. Até lá! E não se esqueçam, fiquem informados, pensem criticamente e, acima de tudo, mantenham-se compassivos. O mundo precisa disso agora mais do que nunca. Até a próxima!